Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Já estamos de volta com a mesa de debates. Nilson, tem uma crítica, né, que ficou para ser feita. Justamente o professor Zé Luiz falou isso, eu também tenho uma crítica. Eu acho muito perigoso essa questão de a escola adotar uma metodologia que não é própria, muitas vezes distanciada da realidade, não só porque os professores têm que passar pela integração dessa nova metodologia, e que é diferente da realidade dos professores, é diferente da realidade da região onde está sendo aplicada, e principalmente dos alunos. Então, e o perigo também de aquilo ser um engessamento, né, do saber. Não é como hoje a gente prega na modernidade, que o aluno tem que ser o protagonista do seu próprio conhecimento, né, do seu aprendizado, e o professor seria realmente o gestor dessa educação. Então a gente tem visto aí que muitos professores têm ficado assim, preocupados, né, descontentes em ter que aplicar uma metodologia comprada, né? Quer dizer, já é tudo comprado de uma determinada editora que produziu aquele material com intuito único e exclusivo, não de fomentar a educação, mas de ter lucro. Nilson, uma pergunta. O senhor falou sobre processo de escolha, né? As grandes escolas de Juiz de Fora, elas são confessionais, elas pertencem a algumas vertentes religiosas, então elas têm algumas práticas da sua formação do indivíduo baseado nessas crenças, né? O filho de alguém que não professa aquela crença, mas ele quer estudar ali. Às vezes ele tem que passar por processos de formação, né, que são exclusivos daquele aspecto confessional. Há algum conflito em relação à legislação disso? Ele é obrigado a fazer certas atividades? Ele pode abrir mão de certas atividades, uma vez que ele escolheu uma escola confessional ou não? É uma questão muito atual, e que vem sofrendo algumas revés hoje, né? Porque no passado a gente sabe aquilo era uma prática assim que pai nenhum era contra, né? O aluno que se submetesse a esse tipo de escola, ele era obrigado a cumprir aquelas regras rigorosamente, e às vezes até com um rigor excessivo, que acontecia antes e ninguém reclamava. Hoje não. Hoje a questão arrefeceu um pouco essa obrigatoriedade do aluno tá submetido a essas práticas, no meu tempo, principalmente a questão religiosa. Tinha que levar a caderneta lá na sacristia para carimbar que tinha assistido à missa. E a minha família era toda espírita. Uma questão. Hoje isso já é uma coisa que não é mais tolerado pelas famílias, mesmo que se a família professar aquela determinada religião, né, isso aí não é mais admitido. Então, quer dizer, existe, e o Código de Defesa do Consumidor, a legislação brasileira hoje, ela protege, principalmente em se tratando de criança, né, uma proteção maior, porque ele é chamado de hipervulnerável, né, e nesse caso tem tido algumas ações, né, judiciais até, de alunos que sofreram alguma punição para que ele fosse reintegrado à escola e que a escola não exigisse dele determinadas atitudes que não condiz com aquilo que era vamos dizer assim, o espírito da escola, né, de aprendizado. Aí eu acho que você coloca uma coisa importante, né? É a escolha do pai para saber em que tribo que ele vai colocar lá o aluno. Né? Isso é muito importante. Ele já sabe qual a característica da escola, qual a orientação da escola. De um modo geral, ele coloca para que essa parte da escola, essa parte de educação do filho, fique melhor orientada, ele acha, por pessoas especializadas daquela escola. Mas ele quer aquela orientação para o filho. Porque ele tem muitas escolas, ele não precisa... Ela está aberta a receber todos os tipos de alunos. Está aberta, mas se você hoje mudou muito, já sabe a mudou característica da escola, você está fazendo uma escolha. Antes, os da Luiz até falando, se a escola era, vamos supor assim, católica, vamos dizer assim, só poderia católica. Entrar quem era católico. Se não fosse católico, se fosse ateu, tinha dificuldade de... Mas lá pelos anos 60, houve um processo muito sério, eu lembro da Igreja da Glória lá fazendo isso, em que eles proibiam que a pessoa que fosse espírita não pode entrar na igreja. Houve um problema muito sério, né, com relação a isso. Essa é uma discussão famosa em Juiz de Fora, né? Essa cisão entre
espiritismo e o catolicismo. Não é? Durante muito tempo, ser espírita, a pessoa tinha que ficar quieta. Agora, em E Juiz de se Fora fosse ainda existe isso? Se escola fosse da com essa Umbanda, característica cara, tinha que religiosa, ficar então, tem isso, quietíssimo. mas É, não, Podia tem, ter tem. balançar. Tem, só que ela As escolas não... grandes que são confessionais, né? Onde Elas que tem escola dessa aqui, Juiz de Fora? a maioria das escolas grandes, elas são confessionais. Ah, não, eu conheço todas. O No jesuítas intervalo é ele católico. desconta. É porque anteriormente Não, você tinha mas eu muitos estudei no Grambler, professores estudei no Santa Catarina, que eram estudei no Grambler, padres que e é isso, irmãs, principalmente aqueles que chegaram da Alemanha e coisa, né? Padre Kiel, que era sério naquela forma lá na academia, Padre Drake, né? E eles tinham uma forma direta, eram padres. Eu via isso existia. Agora, hoje eu não lembro disso mais não. Ah, Nilson. Você não lembra hoje? Não, eu não lembro. Eu tenho neta que estuda, eu sei, ué. Eu estudo, eu já estudei. Recentemente eu estive em escola desse tipo. No Grambler, por exemplo, que eu estudei a vida inteira, meu filho estudou, minha filha estudou. Nunca ninguém exigiu o comportamento religioso da gente. É isso, ué. Um fato que é muito notório, geralmente, são com os adventistas, né? Eles guardarem o cadê sábado, e o né? sábado ser um dia letivo em muitas Isso é da escolas, religião né? deles. Que a é. universidade, inclusive, tinha uma aplicação de prova para eles depois que o sol acabava. né? Isso é outra diferente. coisa. A minha pergunta foi nesse termo, né? Enquanto a identidade da família é respeitada pela escola, você tem obrigação de lei de haver esse respeito. Isso teve discussão até judicial nisso aí. Alguns casos a escola, né, a escola teve que se adequar a isso, em outros casos o próprio aluno, o indivíduo, teve que se adequar à norma da escola. Voltando ao nosso assunto aqui, nós desviamos um pouquinho. O nosso importante aqui, o assunto importante Muito hoje é a questão a questão da matrícula, né? São os direitos que os pais têm com relação à matrícula e com a mensalidade escolar. Então, para começar, a matrícula ela é uma mensalidade. Então, quando o pai se matricula na escola, ou o seu filho, ou a pessoa se matricula na universidade, né, o próprio jovem, ele já está pagando a primeira mensalidade. Ela pode ser antecipada, pode se exigir uma reserva de vaga, um pagamento para reserva de vaga, a matrícula pode ser exigida no final do mês de novembro, no início de dezembro, pode. A reserva de vaga ela pode ser cobrada, desde que isso seja descontado depois na anuidade ou na semestralidade, quer dizer, ela vai ser descontada na primeira mensalidade. Mas há um conflito. A pessoa se matriculou na escola privada, a universidade privada, e passou na federal. Ela já A gastou aquele resposta dinheiro ali. ela foi lá porque achava que não ia passar, passou. Como é que fica? Isso é importante. A gente ia chegar lá. Realmente, aí uma vez feita a matrícula, vamos supor, normalmente essa matrícula é exigida no início do mês de dezembro, até para ter uma programação das escolas. E quando chega, vamos supor, março, que vão iniciar na maioria das universidades, ou fevereiro que inicia as escolas, a pessoa mudou de cidade, o pai foi transferido para outra cidade, vão mudar, né? É um militar, ou a pessoa passou no vestibular da Universidade Federal, não vai pagar mais a matrícula, não vai mais cursar aquele determinado estabelecimento. Então, nesse caso aí, alguns institutos, né, de defesa do consumidor entendem que tem que se devolver a integralidade da matrícula. Mas há algumas decisões judiciais que estipulam a multa. E essa multa, no máximo, para não ser abusiva, ela pode ser de 20%. Então, 20% sobre aquele valor da matrícula e o restante tem que ser restituído ao aluno ou pai do aluno. Mas é porque a escola também vai perder aquela lista ali, é -1, né? Como é que fica? Ela pode, né? Antes, a gente está falando isso aqui em casos que essa desistência ocorreu antes do início do ano letivo. Tem um Aí outro depois caso, do ano letivo é outra situação. Porque é diferente. Aí já vai pagar uma mensalidade. Vamos supor, a particular começa em fevereiro, a federal começa em março, depois do carnaval. Isso. Como é que fica? O cara até já assistiu algumas aulas. Não, mas se ele já passou, se ele já foi aprovado, né, hoje não é mais vestibular, né, mas ele foi aprovado para ingressar na escola pública, ele já sabe de antemão
Então, antes de iniciar as aulas, ele já pleiteou a restituição da matrícula dele. E a escola é obrigada a restituir parte dessa matrícula. Uma coisa dessa daí É parecida... aceitável a multa de 20%, mas tem que restituir aquilo e não pode cobrar nenhuma outra mensalidade. Assim também, quando o aluno é transferido, por exemplo, ele faz a matrícula em dezembro e logo em seguida ele pede a transferência para outra escola. Então, nesse caso também tem que ser restituída a matrícula. Está acontecendo outra coisa. Você faz a matrícula, é obrigatório fazer a matrícula primeiro para depois concorrer a alguma bolsa de estudo do estabelecimento. Só que se você não conseguir a bolsa de estudo, eles não te devolvem a matrícula que você tinha feito. Entendeu? Mas é obrigado a devolver. Né? Desde se o aluno já está estudando, já está cursando. Porque pelo preço normal, o aluno não estudaria ali, porque é fora de poder aquisitivo. Mas com ajuda, eu estou falando isso porque eu vi um caso desse agora, recente, com uma ajuda, com uma bolsa de estudo, lá, e eles têm um departamento para estudar essas possibilidades. Só que primeiro você tem que fazer a matrícula. Isso. No valor integral. Entendeu? Aí depois você concorre à bolsa. Se você não conseguir, eles não te devolvem a matrícula. Porque a matrícula, na verdade, é o contrato. Entendeu? Né? Por exemplo, se eu não estou matriculado naquela escola, como que eu vou pedir uma transferência? Como que eu vou mudar? Então, a matrícula é o marco inicial daquele contrato. E o que eles alegam é o seguinte, que você desistiu, você perdeu a matrícula, né? Mas você desistiu de estudar porque você tinha avisado que se não conseguisse a bolsa, não teria condições, entendeu? O negócio é conversado, mesmo assim você tem dificuldade de receber esse dinheiro de volta. Vamos deixar isso bem claro para o nosso público, Neuza, que se essa desistência ocorrer antes, por qualquer motivo que seja, até um motivo pessoal, não quer estudar mais, antes do início do período letivo, a escola tem que restituir. Se isso ocorreu depois do início do período letivo, além de perder a matrícula, muitas vezes o aluno vai ter que pagar mais uma ou duas mensalidades que ele estava estudando. Entendeu? E muitas vezes, algumas escolas até impõem uma certa multa, uma penalidade, porque o aluno está desistindo. Mas eles dão a resposta dessa bolsa de estudo antes de começarem as aulas, realmente, Normalmente né? não. Normalmente não. Né? Esse é o grande problema. Fica sujeito para saber. Às vezes o aluno vai ter a resposta definitiva da bolsa lá no meio do sem saber curso. Se vai conseguir ou não, né? Vai Infelizmente levando, né? Tem isso. E algumas universidades, por exemplo, faculdades, cobram até do aluno. Enquanto não sai, ele está cobrando. Entendi. Quer dizer, para depois restituir. Esse é um outro grande problema que a gente enfrenta, que é a questão da restituição desses valores. O aluno teve que adiantar, enquanto ele não tinha notícia do deferimento da sua bolsa de estudo, e depois que ele tem o deferimento, ele tem que ter restituído aqueles valores. Entendi. Então ele tem que ter uma restituição. Senão, e tem algumas escolas que não fazem essa restituição. Então é muito importante a pessoa cobrar isso também. A gente está encerrando nosso programa. O que deve ser feito caso ou o pai ou o próprio estudante perceba alguma dessas práticas abusivas? Isso é importante. Práticas abusivas, hoje, infelizmente, né, a gente vê em todos os setores. E nesse ramo do ensino é muito comum também, né, das práticas abusivas nos contratos de prestações educacionais. O que regula o Código de Defesa do Consumidor? Principalmente a espinha dorsal do Código de Defesa do Consumidor. São os direitos básicos do consumidor, e principalmente a boa-fé. E a gente hoje chama boa-fé, não aquela velha boa-fé, né? Que tinha até o dolus bônus e o dolus malus, né? E isso não existe mais. Na modernidade hoje, né, das relações de consumo, a boa-fé objetiva é que regula as relações de consumo. Está dentro daquilo que o professor tocou, o professor Sérgio, da questão da ética. Mas uma ética ainda, que eu digo assim, ela tem que ser instrumental, ela tem que se sobressair daquele relacionamento. O que quer dizer? No comportamento da boa-fé objetiva hoje, não basta o fornecedor, no caso de ensino, dizer que ele está de boa-fé, que ele não mentiu, não mentiu nada. É preciso que ele comprove realmente que ele está agindo naquele determinado momento de boa-fé. Então tem algo mais, uma exigência que ele tem que caracterizar. Então, em todas as relações do mercado de consumo, ele tem que exigir isso. E se isso não é respeitado,
Então a gente está diante aí de uma prática abusiva ou de uma cláusula abusiva no contrato, e esse aluno deve procurar os órgãos de defesa do consumidor em primeiro lugar e, se for necessário, procurar até o judiciário. Ok, muito obrigado. O nosso programa chegou ao fim, mas antes de despedir de vocês, eu gostaria de agradecer aos nossos convidados que trouxeram tanta informação, um programa enriquecedor mesmo de conhecimento para a gente, para o pessoal que está em casa. Muito obrigado, debatedores, muito obrigado, até semana que vem. E é claro que eu quero agradecer a você que acompanhou a mesa de debates de hoje, lembrando que você pode assistir essa e outras edições da nossa mesa de debates no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Você pode aproveitar para curtir os nossos vídeos, para compartilhar com seus amigos e familiares, e também você pode se inscrever no nosso canal, que aí você tem o contato e o aviso, né, de todas as nossas novidades. Tudo que é novo para a gente chega até você através de um sinal. Bom, muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para vocês e até amanhã.